Então, gente, vamos lá? Professora Fernanda aqui. Hoje a gente volta a falar também com a AGS, a galera do CEF aí, sobre controle dos cânceres do colo do útero e do câncer de mama também. Assunto amplamente discutido, né? Previsto no teu edital para cair. E a gente vai começar a abordar, a falar sobre esses temas aí, essa temática toda, beleza? Vamos que vamos. Olha só, primeiro que a gente precisa entender, quando a gente fala sobre controle de câncer de colo de útero, e de controle de câncer de mama, é o seguinte: quando a gente fala em controlar os cânceres, a gente precisa entender o seguinte: as estatísticas, os índices de mortalidade de mulheres no nosso país que são vítimas de câncer do colo do útero, do câncer de mama, né, do câncer de mama também, é muito elevado, apesar da gente saber que um câncer, por exemplo, de colo de útero é um câncer que você tem como acompanhar e prevenir, sabe? Quando você faz o exame citológico adequado, quando você acompanha, né? Quando você aborda precocemente. Mas mesmo sendo algo evitável, algo que a gente consiga ter um controle, a gente consegue perceber que as estatísticas são muito elevadas de letalidade, tá? E aí é necessário que você invista, entenda, compreenda, invista tempo estudando com o conteúdo digital, invista conhecimento, invista na aprendizagem para abordar de forma correta o câncer de colo de útero, o câncer de mama, para que a gente consiga ter uma redução dessas estatísticas tão cruéis. Ok, gente? E eu vou começar a falar sobre isso com vocês, a importância epidemiológica, sabe, do câncer no Brasil, a magnitude social que é gigantesca, as condições do acesso à população brasileira. Não tem como a gente falar sobre câncer de colo de útero sem levar esses aspectos em consideração, sabe, da atenção oncológica. Os custos que são elevadíssimos quando a gente fala na alta complexidade dos serviços, até porque quando a gente fala em alta complexidade, estou falando de químio, eu estou falando de radioterapia, eu estou falando de procedimentos cirúrgicos. Isso envolve um custo de grana muito mais elevado, sabe? Quando a gente consegue fazer uma assistência de qualidade profilática, preventiva, sabe? Quando a gente consegue dar uma atenção de qualidade na atenção básica, você gera também a atuação, né, dos princípios de economicidade, porque você tem um custo mais reduzido, é mais fácil, é mais barato, é menos custoso a gente fazer a profilaxia, o diagnóstico precoce, uma abordagem precoce, do que terminar evoluindo para os níveis de alta complexidade, onde o dispêndio, o custo das coisas são muito mais elevados, dos tratamentos. Então tudo isso tem que ser visto, sabe, observado. E refletem mesmo a necessidade de você estruturar uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada, tá? E que garanta uma atenção integral à população. Houve um tempo da nossa vida onde a gente pensava no paciente, no nosso cliente, como aquela pessoa que tinha aquela patologia, e a gente olhava muito a patologia. Se vocês estiverem vendo um filme, eu sempre recomendo, sou apaixonada por ele, Patch Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams. Ele é um estudante de medicina e ele se infiltra lá para poder parecer com um acadêmico dos últimos anos da faculdade, para poder ter acesso ao paciente. E aí o staff, a equipe médica, todo mundo chega perguntando sobre a patologia, abordando a paciente, manipulando, e o professor vira e fala assim: alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? E ele mesmo, de aluno intruso, penetra, ele levanta assim: eu gostaria de saber o seu nome. E aquela cena do filme é emblemática. Por quê? Hoje, a visão que se tem de saúde pública, caso venha alguma abordagem assim na tua prova, não é mais olhar apenas a patologia, mas olhar o universo dessa mulher como um todo que a gente está assistindo. Não é só o câncer de colo de útero, mas como ela está socialmente inserida nesse contexto do câncer. Como é que são as condições familiares? Quais são as condições psicológicas? A gente não pensa mais no câncer somente como a patologia em si, mas a gente pensa diagnóstico precoce, profilaxia, cura, tratamento adequado, os níveis de hierarquização, obedecendo princípios de regionalização, tudo isso, mas a gente pensa também nas questões espirituais, a gente pensa na dignidade, inclusive para o processo de morrer.
Porque existem pacientes que se encontram num cenário de estarem fora de qualquer possibilidade terapêutica. E para essas pacientes, a gente precisa dar dignidade para vivenciar esse processo que é natural de todo ser humano, onde nós nascemos e morremos, fechando esse ciclo da vida. Então, as questões espirituais, o suporte emocional, ele faz parte desse processo quando a gente começa a desmembrar, a separar, a enxergar esse tratamento todo aí. Então, se vier na tua prova essa visão social, essa visão emocional, essa visão espiritual, tudo isso é levado em consideração, faz parte dos pilares do tratamento, tá legal, gente? E aí, que garanta essa atenção que eu tô falando pra vocês, integral à população, tá legal? E aí, continuando falando aqui, vamos observar, olha só como ele vem mencionando no slide, ainda dentro desse contexto de controle do câncer de colo de útero e de mama, como é que funciona? A atenção básica, que pode parecer na tua prova como AB também, tem entre suas atribuições o papel de ser coordenadora do cuidado e ordenadora das redes de atenção de saúde. Por que ele fala coordenadora do cuidado e ordenadora? Deixa eu explicar uma coisa. A atenção básica é a porta aberta, é a porta de entrada. Nas clínicas da família, se a mulher vai fazer o rastreamento, na clínica da família, se a mulher vai ser examinada, na clínica da família, ela faz o exame citopatológico, é na clínica da família. Eu até falo muito isso com a grávida, né, que a gente não pode perder a oportunidade de rastrear quando essa mulher está grávida, porque muitas vezes ela só procura a unidade básica de saúde naquele período porque ela está gestante. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer esse rastreio. E é tão importante que a gente siga avaliando, fazendo o que antigamente a gente chamava, o preventivo, o preventivo. Essa palavra preventivo, né, fazendo referência ao exame colpostológico e tudo mais, tem a ver com o fato de dar foco à prevenção, ao diagnóstico precoce. Então, assim, a unidade básica, ela recebe, ela coordena, ela absorve essa demanda toda. E depois, ela vai sendo ordenadora. Por quê? Eu vou receber resultados de exames que serão analisados, né? Quando eu tenho alteração, dependendo de qual alteração retorne para a nossa avaliação ali, a gente vai encaminhar essa mulher para centro de referências, né, mais especializados, a gente vai encaminhar para oncologista, quando tem uma neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, né, NIC2, NIC3, a gente já começa a olhar criteriosamente, no NIC3 eu tenho praticamente carcinoma in situ, então ela vai para um serviço especializado, ou quando eu tenho um BIHAR desalterado, sabe, falando do câncer de mama aí você vai referenciando. Então, por isso que a gente fala da questão da coordenação e do ordenamento, sabe? Ser ordenadora das redes de saúde. E aí, entre as ações desenvolvidas por essa equipe de atenção básica, vão se destacar as ações relacionadas ao controle dos cânceres de colo de útero, tá? E controle do câncer de mama. Então, até o rastreio, a solicitação de mamografia, a indicação para a realização do exame, da coleta do material para análise, tudo isso é feito de acordo com as recomendações, com o recebimento, com a absorção da demanda na unidade básica de saúde, beleza? E aí a gente vai considerar também a alta incidência e a mortalidade que são relacionados a essas doenças, sabe? Isso tudo é responsabilidade dos gestores, é responsabilidade nossa, que somos profissionais de saúde, que precisamos fazer as ações que visam controlar esses tipos de cânceres de colo, de útero e de mama, e que possibilitam também a atenção integral, sabe, no que se refere ao cuidado dessa paciente. Eu preciso aliar ações para eu detectar precocemente, diagnosticar precocemente, e para isso eu tenho que fazer procedimentos que permitem o diagnóstico, né, e terapêuticos ali em momento oportuno e que tenha qualidade. Então, assim, a gente vai investigar precocemente, a gente vai fazer um rastreio, conseguindo o estabelecimento diagnóstico, sim, não, aí a gente vai avaliar como vai fazer. Havendo a necessidade de abordar e de tratar, essa mulher vai sendo referenciada. Eu nunca vou esquecer, é um episódio que envolve uma pessoa muito querida para mim, da minha família, uma das tias do meu esposo. Teve uma amiga que, desde a infância, assim, e ela sentiu um nódulo na mama. Aí ela foi ser examinada num profissional que não era bom, né? Enfim, e falou, não, isso deve ser um cistozinho, não sei o quê.
examinou, palpou. O tempo passou, ela por conta própria foi fazer uma ultrassonografia de mamas. Quando a mulher examinou, ela viu todas as características de um CA de mama. E aí encaminhou correndo. O resumo do enredo dessa ópera é que pela perda do diagnóstico precoce que poderia ter sido feito, porque o prognóstico está muito vinculado, inclusive, ao tamanho do nódulo, né? Falando do câncer de mama. Ele falhou. E o que aconteceu é que a gente teve que amargar a perda de uma pessoa de 40 anos, menos de 40 anos, do seio dos nossos amigos, da nossa família, por causa de um câncer de mama que deixou de ser diagnosticado de forma precoce. Então, olha a responsabilidade que se tem de efetivar um diagnóstico em momento oportuno e com qualidade, sabe? Para que a gente possa prestar a assistência adequada para essa paciente. Foi perdido a oportunidade do fechamento do diagnóstico precoce, né? Foi perdida. E foi perdida também a oportunidade de um prognóstico bom, porque talvez se tivesse diagnosticado mais cedo, talvez se tivesse diagnosticado precocemente, o curso dessa história de vida seria outro. Então a gente não pode negar, a gente não pode ignorar a existência de estatísticas tão elevadas de óbito quando a gente fala de câncer de colo de útero, de câncer de mama no nosso cenário. E aí, ainda falando sobre o controle de câncer de colo de útero e de mama, queria mencionar algumas outras coisas com vocês. Com relação à detecção precoce, a maior parte dessas ações acontece na atenção básica, foi o que eu falei para vocês. É onde a gente colhe, né, o material, que antigamente a galera chamava de preventivo, né? É onde a gente executa as ações de rastreamento, né? Sistematicamente a gente realiza testes, a gente solicita exames em pessoas que estão teoricamente saudáveis e a gente vai rastrear. E aí, quantas ações de diagnóstico precoce que consiste, né, na captação precoce de alguém que já tem sintoma, que já tem alguma alteração também. Então, assim, na unidade básica de saúde, eu vou atender quem está sadinho, quem já tem alguma alteração, algum diagnóstico diferente, né, que a gente desconfie de que tenha algo, de algum tipo de lesão, algum tipo de câncer, a gente vai abordar também. A gente vai fazer o exame físico dessa paciente. E isso aí é feito de forma cotidiana na equipe. Nem sempre a paciente que a gente vai atender, nem sempre a paciente que a gente vai absorver a demanda do tratamento dela, vai estar sadia. Agora, o rastreamento para todas as mulheres dentro de faixas etárias específicas, tá? As condutas seguem uma padronização na atenção básica. E quando a gente pega alguma alteração, a gente tem que ter para onde referenciar essa paciente. É tudo articulado. São braços, né, que se abraçam na articulação do Sistema Único de Saúde para resolver. Nem sempre a gente consegue o diagnóstico precoce. Às vezes a procura, o rastreio, ele não é tão efetivo, ele não é tão eficaz. Às vezes você não tem uma procura por parte da população. Por isso que a gente precisa também de busca ativa, de uma série de situações que são contextualizadas ali. Por isso que é tão importante a questão da educação em saúde, de você orientar a paciente, você inserir culturalmente, socialmente, a importância da realização dos exames, porque quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, melhor é o prognóstico. E quando a gente pega uma paciente que não está sadia, a gente precisa encaminhar. Foi o caso dessa pessoa que aconteceu na família, uma amiga em comum, né? Perdeu-se a oportunidade de ter feito um diagnóstico precoce para ter uma abordagem mais imediata, né? E um prognóstico melhor. Quando a gente perde esse time, quando a gente perde esse tempo aí, esse feeling, o prognóstico pode complicar muito. E isso colabora para que se eleve as estatísticas de letalidade, de óbito e tudo mais. Aí, depois do recebimento de um exame positivo, cabe à atenção básica, à unidade básica de saúde, fazer o acompanhamento dessa usuária. Eu vou encaminhar para o serviço específico, tem que existir um serviço de referência oncológico, onde vai ser feita a confirmação do diagnóstico, onde vai ser feita a realização do tratamento, até porque o tratamento, ele varia, gente, depende muito do que esteja recomendado, do tipo de câncer, do resultado da análise histopatológica dessa mulher, sabe? Se vai fazer um tratamento cirúrgico, se antes vai ter que fazer rádio, químio, para tentar reduzir o tamanho do tumor, isso varia. Não é apenas um tipo de câncer, a gente tem vários, então vai ser feito estadiamento, vai ser feita uma série de situações
para entender qual é a abordagem adequada para aquela paciente, tá? E isso tem que ser levado em consideração também. E aí é super importante, é fundamental que seja feita a avaliação da usuária, avaliar a compreensão de que ela de que ela entende, de que ela mesma sabe sobre a sua condição de estar doente. A gente vai precisar estimular a adesão ao tratamento. Não é um processo fácil. É porque a gente não tem tantos estudos falando sobre isso, mas assim, existem mulheres, né, que recebem indicação de fazerem mastectomia. Às vezes é uma mastectomia parcial, às vezes é uma mastectomia total. Isso mexe com questões de feminilidade. Algumas mulheres relatam pra gente que elas têm medo de ficarem carecas, de perder o cabelo. São muitos questionamentos, sabe? E aí, algumas mulheres que já vivenciaram esse processo, principalmente o histórico de câncer de mama, que tem muito essa questão de familiar, né? Esse potencial genético. Algumas mulheres simplesmente recebem o diagnóstico e desistem diante do diagnóstico. Eu não vou lutar contra essa doença, eu perdi a minha mãe assim, eu perdi a minha tia assim, a minha avó morreu assim. Isso é comum nos consultórios, durante as consultas. Então, assim, é necessário você repassar também que cada vida é uma história diferente. A inserção de uma equipe multiprofissional para suprir as necessidades dessa mulher são importantes. Assim, quando você tem um suporte familiar legal, já vi N história. Cara, eu me emociono dando aula de câncer de colo, de útero de mama, já tive contato com algumas pacientes, assim, e é emocionante como quando você vê que tem algumas famílias que são tão estruturadas, sabe? Eu já vi maridos raspando a cabeça junto com as suas esposas, eu vi filhos fazendo isso com as suas mães, filhas fazendo isso, já vi fotos, assim, de todo mundo de lenço na cabeça, mas não é todo mundo que tem esse suporte familiar ao lado. E muitas vezes na unidade básica de saúde, a gente faz a leitura dessa necessidade familiar, dessa necessidade desse recebimento desse suporte a mais, porque algumas pessoas, algumas mulheres que vão enfrentar dores muito profundas, não têm esse suporte social, familiar por trás. E aí, muitas vezes, o fortalecimento dessa mulher, ele vem da unidade básica de saúde. Por isso que eu acho lindo quando a Amanda fala, né, sobre o SUS. Eu defendo o SUS, eu vou dar aula de SUS. Vou te confessar que a teoria me exaure. Eu fico muito feliz que seja a Amanda professora de SUS. Né, todos os princípios de universalidade, integralidade, equidade. Acho muito linda a forma como a coisa é escrita. Né? Acho lindo quando funciona como está escrito. Mas algumas realidades que a gente vivencia no caos da saúde pública, às vezes me frustram um pouco, sabe, nesse cenário. Mas eu sou uma defensora do SUS, eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde, porque quando a gente vê a coisa funcionando realmente, quando a gente consegue prestar essa atenção humanizada, eu nunca esqueço, na época que eu era estagiária, né, e a paciente escolheu para assistir, para ficar ao lado dela, a equipe que assistia no pré-natal, no processo de parturição. Minha professora de materno-infantil me fez apaixonar pela disciplina, porque a qualidade da assistência que ela prestava era de livro, essa atenção humanizada. Eu vi ela ser escolhida para acompanhar essa mulher em processo de parturição junto com a equipe. Então, assim, você tem uma lei que te ampara, que é 11.108, né, do ano de 2005, para que você tenha direito a escolher um acompanhante, alguém para ficar ao seu lado, né? E aí, o que acontece é que essa paciente escolhe o profissional que assiste na unidade básica, porque a vinculação que ela tem com a unidade básica de saúde beira uma relação familiar. Isso existe, sabe? Então, às vezes, a gente tem que estar atento ao suporte, à qualidade da assistência que a gente presta, porque muitas vezes é aquilo ali que o paciente tem. E a gente não pode falar de câncer de colo de útero, de câncer de mama, sem pensar em todo o enfrentamento que se tem, em toda a leitura que se faz. Câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de maneira geral, não é sentença de morte. Não é sentença de morte, a gente precisa entender isso. Agora, a gente também precisa entender, e isso é repassado, que quando a gente tem um estadiamento prognóstico ruim, a gente precisa entender que a morte faz parte do processo natural do viver. Ela é o fim de um ciclo. Faz parte.
E a gente não vai ficar também gerando no paciente expectativas de coisas infundadas e reais que não vão acontecer. Às vezes a gente tem um paciente que realmente é fora de possibilidade terapêutica. Nem todo paciente vai receber o diagnóstico vinculado à cura. A gente vivencia um dia de cada vez. E isso é repassado para o paciente. Agora, ainda que não exista a possibilidade de cura, a dignidade vai ser dada. Ela precisa ser concedida. Então, tudo isso vai sendo falado. E é super importante que a gente consiga ter a confiança do nosso paciente para que ele faça adesão ao tratamento que lhe é proposto. Ok, gente? Aí, vamos prosseguir. Falando sobre câncer de colo de útero e de mama. Vamos lá, colocando minha canetinha. O controle dos cânceres do colo de útero e de mama depende da atenção básica que precisa ser qualificada, organizada, integrada com os outros níveis de atenção. Não tem como se estabelecer assistência em saúde pública sem pensar na unidade básica de saúde, na atenção básica. Porque ela é quem vai permitir essa organização, essa estruturação, essa referenciação, sabe, para outros serviços em níveis mais elevados de atenção. Isso precisa ser observado, precisa ser visto, precisa ser avaliado. E aí somente dessa forma é possível, né, dessa forma que é possível combater essas doenças, enfrentar a realidade delas e diminuir as estatísticas de óbito, de mortalidade que essas doenças geram, que no nosso país ainda é muito elevada. Então, enfrentamento o nome já diz, é de frente mesmo. E a gente vai enfrentar, não tem como ser sem a unidade básica de saúde. Não existe atenção complexa sem unidade básica de saúde para referenciar para lá. Isso tudo precisa ser checado, visto, né? E aí, a política nacional, né, de atenção básica, de acordo com a normatização vigente no SUS, define essa organização da rede de atenção à saúde, as RAIs ali, né, como uma estratégia mesmo para o cuidado integral, como eu falei para vocês, que vai ser direcionado para toda necessidade que a população tiver em saúde. Né? Todas as necessidades de saúde da população vão sendo supridas assim. E essas RAIs, que é a rede de atenção à saúde, se constituem em arranjos que são organizados, né, organizativos, formados, compostos por ações, por serviços de saúde, com diferentes densidades tecnológicas, a níveis de complexidade diferentes, sabe? E esses níveis de complexidade diferentes, eles vão se integrando. Olha, eu solicitei um exame de ultrassonografia. Eu estou desconfiado dessa imagem, mas eu preciso de um exame mais específico. Eu preciso de um exame com contraste, uma ressonância, de uma tomografia. Aí você começa a expandir. Você vai subindo os níveis de complexidade. Então, precisa ser como braços que se articulam, sabe? A gente precisa, por isso que a gente fala muito em referência, contra-referência. Você vai encaminhando para o serviço especializado e, a partir dali, vão subindo os níveis de complexidade, as solicitações dos exames, os resultados dos exames em tempo oportuno, para que a gente possa fazer a abordagem adequada, o tratamento, que são integrados por meio de sistemas de apoio mesmo. Apoio técnico, apoio logístico, apoio de gestão, para que a gente consiga garantir a integralidade dessa assistência. O que me importa aqui, neste cenário, é a integralidade da assistência que é prestada a esta paciente. Eu vou encerrar esse bloquinho, a gente vai para o próximo e a gente vai cada vez mais mergulhando nessa realidade de câncer de colo de mama, de câncer de colo de útero e câncer de mama, tá? Olha, câncer de colo de mama foi ótimo, hein, gente? Ato falho, né? A pessoa também pode... Aliás, olha só, a relação da câmera já está sendo uma relação de proximidade com vocês já. Só para vocês saberem, tô no caos, a professora tá numa vida de rainha hoje, no trono. Boca seca, tô com gastroenterite, tomando remédio, mas aqui não para não. A gente vem morrendo, mas a gente grava o conteúdo para vocês, tá? Porque afinal de contas a prova tá chegando ali. Então vambora, intervalozinho, vai no bloco, vai no banheiro, né? Bebe uma água tônica e continua, porque concurso público a gente vai focado até passar. Não, a gente não estuda para passar, mas até passar, a preposição é diferente. Então mesmo morrendo a gente não para. Bora que já vai começar o próximo bloco. Beijo!